Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmos 46, 10. Bom dia, sejam bem-vindos ao meu lar. Me chamo Maria. A leitura da Bíblia é um hábito real e poderoso, bem diferente do consumo de conteúdos digitais. A leitura da palavra nos transforma e nos renova. Já fazia um tempo que queria falar sobre isso, sobre como a internet estava com grande influência no meu lar. Começando por mim mesma, eu amava o Instagram, amava acompanhar várias mulheres perfeitas, assim como no YouTube, mas isso me criava algo que nunca conseguiria alcançar. Uma casa impecável, uma casa sempre limpa e arrumada. Eu sempre me perguntava como elas conseguem fazer tudo na sua casa e ainda ter tempo para fazer tantas outras coisas. Eu passava tempo assistindo e desejava aquilo para mim. Sabe de uma coisa, minhas amigas? Isso começou a criar no meu coração algo chamado inveja. Não sou perfeita e a inveja faz parte de nós. Se eu der bastante alimento para a inveja, ela vai envenenar meu coração. E era isso que estava acontecendo. O consumo desenfreado começou a me dominar. Já fazia as coisas com desgosto porque não tinha o que aquelas mulheres tinham. Isso só terminou quando assisti um vídeo que mostrava a vida real dessas mulheres perfeitas. Elas eram ricas e tinham babás e empregadas, mas nas redes sociais mostravam outra realidade. Aqui cada um brinca com o brinquedo que tem. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ao priorizarmos a Bíblia sobre entretenimento incessante, permitimos que Deus molde os nossos pensamentos e ações. Hoje eu assisto vários vídeos de dona de casa, mas separei apenas aqueles que me traz aprendizado para a minha vida. Meu esposo e filha também estavam sendo consumidos pela internet. Não estou dizendo que a internet seja algo ruim de maneira nenhuma. Mas o consumo sem limites nos tira da vida real. O mundo digital muitas vezes nos enche de ansiedade e comparações. Postagens filtradas e narrativas idealizadas
podem fazer parecer que a vida de todos é melhor do que a nossa. No entanto, quando nós voltamos para a prática simples no mundo real, como cuidar do jardim, passeio ao ar livre, leitura de livros e momentos de silêncio, encontramos descanso para nossas almas. Passear pela natureza, sem distrações digitais, nos permite ver as bênçãos de Deus ao nosso redor. Cada dia que procuro deixar meu lar simples, mais cheio de alegria, sinto a presença de Deus. Eu esqueço um pouco do meu trabalho doméstico, as preocupações e foco apenas no simples de uma plantinha, na terra e nos animais ao meu redor. Vocês devem estar querendo saber o que eu estou fazendo. Quero criar um jardim vertical nesse muro com garrafas de plástico. Por enquanto tenho essas, mas não gostei desse cordão amarelo. Ficou muito chamativo. Vou trocar por outro e que seja discreto. Logo terei um jardim vertical, um jardim na frente de casa. Estou fazendo de tudo um pouco e queria dividir algumas partes com vocês. É muito bom esse tempo livre para a nossa mente. Cuidado com as redes sociais, principalmente com nossas crianças. Helena estava demais depois que vim morar com minha sogra. Entreguei o celular nas mãos da minha filha, para ela ficar quieta e não fazer barulho, nem bagunça, para não perturbar as pessoas da casa. O mal estava instalado nas pequenas mãos da minha filha. Ela começou a ter crises de raiva, não nos obedecia, não queria pintar nem desenhar. Não prestava atenção em nada do que era ensinado. Helena virou outra criança. De uma doce menina a uma totalmente rebelde e mal educada. Quando minha sogra viajou, tentei tirar o celular e foi isso que aconteceu. Não, quero saber por que você tá chorando. Porque você não vai me dar celular. Eu quero muito, mas você não me dá celular. Mas não pode ser assim, filha. Ela nunca tinha feito esse tipo de coisa, nem quando era menor. Então busquei ajuda na própria internet. Como falei, a internet não é ruim se você souber usá-la. Então, aos poucos, fui tirando a internet e incentivando ela com outras coisas. Foi difícil, cansativo e desanimador essa parte de cuidar da mente dela. Hoje, glória a Deus, Helena está melhor. Não tirei totalmente a internet dela,
mas tem o horário de pegar o celular e minutos combinados de assistir. Ela respeita e entrega o celular sem reclamar. E vai brincar, pintar, desenhar como antes. Não foi fácil libertar a mente desse vício da internet. Tenho que ficar sempre atenta e vigiar para não acontecer isso novamente. O mundo real nos oferece espaço para conexão com outras pessoas, principalmente com a nossa família. Deus nos chama para uma vida equilibrada, aproveitar os benefícios do mundo digital com sabedoria, enquanto cultivamos a presença no mundo real. Hoje eu escolhi fazer uma pausa no digital e encontrar descanso nas práticas que nutrem a alma. Ui! Oh, ela ainda não tá totalmente madura, ó. Sabia. Mas ela tá boa. Tá cheirosa. Eu sabia que ela não estava totalmente madura. Eu tava te avisando. Mas prova aí. Eu sabia que ela não estava totalmente madura. Mas ela tá uma delícia, filha. Eu sabia que ela não estava madura. Ela tá madura sim. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Esse alerta é um convite para refletirmos sobre o controle que o mundo digital exerce sobre nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.